Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados da noite de hoje. Que possamos todos nós estarmos aqui receptivos para o trabalho a qual vai ser abordado nessa noite. Sempre agradecemos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por este momento, a qual estamos recebendo para a realização deste trabalho. Dando continuidade no nosso trabalho, sempre falamos que este trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, ele se tem uma proposta, de 6 módulos, 6 roteiros. Nós estamos aqui no módulo 4. Hoje nós vamos falar sobre depressão, que é o roteiro 2, mas como subtema, causas da depressão. O que será que causa a depressão? É uma pergunta, né? Uma de muitas perguntas que nós temos. E aqui surge uma outra pergunta. Onde reside a causa da depressão? Onde será que está localizada essa depressão? Está localizada na nossa família? Está localizado no nosso trabalho? Na nossa escola? Na sociedade? Ou está localizado com nós? São muitas as perguntas, mas vamos ver a resposta dessa pergunta. Normalmente no próprio depressivo, pois a depressão tem sua matriz no espírito. Olha que interessante essa resposta. Normalmente no próprio depressivo, pois a depressão tem sua matriz no espírito. Como sempre falamos, nós somos espíritos imortais, nós já tivemos outras existências, nós estamos tendo a oportunidade de podermos reencarnar e a nossa matriz, com o espírito, já vem trazendo tudo aquilo que nós realizamos de maldade em um passado. Sempre falamos e deixamos os exemplos para a nossa vida e também para o trabalho a qual estamos realizando, de como nós chegamos até a casa espírita, ou como nós conhecemos a doutrina espírita. Eu cheguei na casa espírita muito brabo, porque perdi um ente querido e hoje sou uma pessoa diferente. Então imaginamos nós, se nessa encarnação ainda nós temos dificuldade e estamos aprendendo, como será que não era na vida passada? Era muito pior, era muito pior. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos numa condição muito boa. Apesar de todas as situações que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida, essa condição a qual nós estamos tendo é a melhor, por incrível que pareça. Então, imaginamos nós como não foi no passado. Por isso, de falarmos, que a depressão tem sua matriz no espírito. Então, nós vamos trazer aquilo que nós deixamos no passado, com maldades e coisas que nós realizamos, vai vir para essa encarnação. E nós não sabemos o porquê disso está acontecendo. E lógico que ao longo do tempo nós aprendendo. Essa pergunta e essa resposta nós tiramos lá do livro Depressão, de Isaías Claro. Tá? E é esse livro aí que tem essa pergunta e tem esta resposta. Entre outras, a qual nós vamos trazer aqui. A condição íntima do espírito é o que determinará ou não depressão. Também está lá no livro de Depressão, de Isaías Claro. Outra pergunta. Por que tantos depressivos na Terra? Por que existem tantas pessoas depressivas na Terra? A resposta. A maioria acalenta ideias negativas, pessimismos e mal-estares. Também está lá no livro Depressão, de Isaías Claro. Por que de tantas pessoas depressivas na Terra? Olha só, a maioria acalenta ideias negativas. E, de fato, muitos de nós carregamos ideias negativas constantemente. Será que isso aqui vai dar certo? Mas será que lá adiante não vai dar errado? Será que nós vamos ser prejudicados? Sempre com ideias e pensamentos negativos. Nós temos que pensar que não vai dar certo, sim. Se não der certo, nós vamos tentar novamente, passo a passo, bem devagar. Mas nós acabamos sempre com essas ideias negativas. O pessimismo, somos muito pessimistas, nunca achamos que pode dar certo e vai dar certo. Nós acabamos, mas acho que não vai dar certo não, hein? Isso vai dar errado. Olha, vai por mim, já aconteceu comigo. É sempre assim. Alguém da família, algum amigo. É sempre com aquele pessimismo ou com aquela ideia negativa. Os mal-estares. Claro que esses mal-estares a qual nós vamos tendo pela negatividade.
pela ansiedade a qual nós temos, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, eu acho que vai dar errado. E nós começamos a ficar com medo e vamos causando esse mal-estar para nós mesmos e vamos nos prejudicando. Ainda dando continuidade aqui no nosso trabalho, o resultado de tudo isso: enfraquecem as resistências morais, debilitam os valores espirituais, desarticulam o equilíbrio mental. Então, enfraquece as resistências morais, né? Essa resistência moral que nós temos aí, que é o certo de nós convivermos, né? Começarmos a cuidar dessa questão moral nossa, e nós acabamos esquecendo a questão moral e vamos cuidando de outras coisas, e por vezes é como falamos, né? Às vezes nós queremos passar para aqueles que convivem ao nosso redor uma moral que nós não temos. Que moral eu tenho para poder falar algo para o meu irmão, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, ou para os meus amigos, se eu não tenho moral nenhuma? São coisas que são supernaturais. Então isso enfraquece essa resistência moral. Nós não temos moral, nós somos muito enfraquecidos com a questão moral. Debilita os valores espirituais. Esses valores espirituais é a questão de nós estarmos praticando algo, seja na casa espírita, seja na igreja, qualquer lugar, nós temos que nos espiritualizar, e isso vai, né, debilitando esses valores espirituais, nós vamos deixando de lado e vamos nos preocupando mais com as coisas materiais. Desarticulam o equilíbrio mental. Nós acabamos, por vezes, saindo desse equilíbrio mental. Por vezes nós estamos bem, daqui a pouco nós abaixamos esse equilíbrio e vamos caindo. Quando vê, nós estamos discutindo com todo mundo, sem motivo, brigando com o pai, com a mãe, com o filho, sem motivo algum. Porque nós temos ainda esse pensamento, né, e deixamos esse equilíbrio mental cair. Isso tudo, meus amados irmãos, está lá no livro Depressão de Isaías, claro. Da alma procedem as realizações edificantes e os processos degenerativos que se exteriorizam no corpo. Isso dando continuidade no que nós havíamos falado antes. A imaturidade espiritual da humanidade terrena leva a maioria a viver para as necessidades orgânicas e materiais, desatenta aos aspectos espirituais da vida, a viver sem valores morais e espirituais para o enfrentamento da vida. Então, a imaturidade espiritual da humanidade terrena, ela nos leva a maioria das vezes, então, a viver as necessidades orgânicas e materiais. Vou comer o do bom e do melhor, que eu sei que eu vou morrer, então eu vou comer e vou beber tudo, só coisas boas. Nós acabamos nos preocupando ainda com as coisas materiais. E tá tudo normal, meus amados irmãos. O plano ainda de expiações e provas, a matéria ela é muito bruta ainda e predomina muito forte, então até aí está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós vivemos nesse plano material. Então a gente acaba vivenciando somente essas coisas, vivendo essas coisas orgânicas e materiais. E acabamos esquecendo o lado espiritual. Desatenta aos aspectos espirituais da vida, nós acabamos, né, não tendo muito aspecto nessa questão de se espiritualizar, que nem diz, não vamos espiritualizar nada. Eu sei que o corpo vai ir e depois eu posso voltar, como dizem na doutrina espírita, eu vou reencarnar e vou fazer tudo de novo. Alguns pensam assim, outros pensam diferente. Mas cada um tem o seu pensamento e sua opinião, e nós temos que respeitar, meus amados irmãos. Como sempre falamos, são coisas supernaturais e normais para esse plano. A viver sem valores morais e espirituais para o enfrentamento da vida. A importância de nós praticarmos essa questão da moral e espiritual para que nós possamos enfrentar a nossa vida de maneira, entre aspas, podemos dizer assim, mais tranquila. Como mais tranquila, Johnny? Na perda do ente querido. Sofremos, choramos, mas nós temos um entendimento que vai para o plano espiritual. Nós também, quando desencarnarmos, vamos para o plano espiritual. Vamos poder nos encontrar futuramente no plano espiritual. Nós termos, vivenciarmos, mas nós não queremos. Nós queremos viver essa vida material, como falamos que é supernatural, mas nós queremos ainda presenciar só a vida material e esquecemos de nos espiritualizarmos. A pessoa imatura espiritualmente torna-se o quê? Egoísta, exigente, ingrata e rebelde. Isso para a pessoa, imatura espiritualmente, ela acaba se tornando egoísta, exigente, ingrata e rebelde. Sendo bem claro, meus amados irmãos, como o plano ainda de expiações e provas, todos nós temos esses itens aqui a qual nós citamos.
o ser egoísta, o ser exigente, o ser ingrato, o ser rebelde, todos nós temos isso aí. Alguns até se assustam quando os trabalhadores da casa espírita, nós que estamos realizando trabalho, nós falamos sobre isso, as pessoas que estão assistindo se assustam. Mas como é que o fulano está fazendo palestra, ou está facilitando no curso, está falando isso aí? Porque, como bem falamos, meus amados irmãos, o plano é disso ainda. Todos nós temos um pouco, num grau maior ou menor, o egoísmo, um pouco, no grau maior ou menor, a exigência, um pouco, num grau maior ou menor, nós somos ingratos, um pouco, num grau maior ou menor, nós somos rebeldes. Todos nós somos assim. Só que alguns num grau maior, outros num grau menor, mas todos nós temos esses itens a qual nós estamos citando aqui. E são coisas, voltamos a frisar, que são naturais, só nós temos que saber como lidar com cada situação na nossa existência. Isso também está lá no livro Depressão de Isaías Claro. A pessoa imatura espiritualmente vive dominada pela instabilidade emocional, confiança e suspeita, amor e animosidade. Então a pessoa confia, mas ao mesmo tempo suspeita que possa estar ocorrendo algo. Isso não estamos falando, quando fala em confiança, por vezes nós acabamos, é marido e mulher. Pode ser o marido e mulher, pode ser no trabalho, pode ser na nossa vida com a família, pode ser na escola, pode ser no trabalho. Tenho a confiança, mas eu suspeito do fulano lá no meu trabalho. Eu confio nele, mas eu fico com uma suspeita com ele. Então, são várias situações que se envolvem nessa questão aí da instabilidade emocional. Com o comportamento materialista, não crê na vida espiritual. Então, com esse comportamento materialista, as pessoas que são ainda muito materialistas, elas não creem nessa vida espiritual. Alguns podem dizer que sim, mas se acreditasse nessa vida espiritual, não seria tão apegado a essa matéria. Nós temos um apego à matéria. Nós temos apego à nossa casinha, ao nosso carro, ao nosso fogão, né? Ao nosso sofá. Nós temos esses apegos materiais. Mas para a pessoa que é muito materialista, é um apego exagerado. E acaba não crendo nessa vida espiritual e acaba se prejudicando. As consequências. Dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Os bens da terra são os mais preciosos. Movimenta todos os recursos para consegui-los. A perda do menor deles causa imensa dor. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, orgulho ou vaidade feridos é uma verdadeira tortura que inflige a si mesmo. Então essas consequências, por vezes, meus amados irmãos, se nós já não passamos por isso, alguém na nossa família está passando ou passou também. Então dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É só penso na vida terrestre, não pense nada de questão espiritual. Para mim, esse papo de Jesus não existe. Deus, muito menos. Então, os pensamentos somente terrestres, né? O pensamento material. Os bens da terra são os mais preciosos. Esses bens a qual nós temos na terra são os mais preciosos. O nosso carro, a nossa casa, tudo que é material é mais precioso. E tudo que se tem aqui na terra é muito mais precioso do que o lado espiritual. Deixando bem claro, meus amados irmãos, isso aqui não é a doutrina espírita contra, nós só estamos trazendo o que a doutrina espírita nos traz, e ela não está trazendo algo contra, e sim nos apontando os caminhos para cada situação. E nós também não somos contra nada, meus amados irmãos, só estamos trazendo aqui esses exemplos e trazendo essa situação, porque por vezes nós vivenciamos com essas situações, mas nós temos que saber as consequências que tudo isso pode nos causar futuramente. Movimenta todos os recursos para consegui-los. A perda do menor deles causa imensa dor. Então, qualquer coisa que seja, minha caneta quebrou, mas por que a minha caneta quebrou? Era azul da Bic, e aí estragou, e eu tinha anos aquela caneta da Bic, e agora como é que vai funcionar? Então, nós estamos aqui trazendo um exemplo bem grosseiro, mas seria mais ou menos assim. A perda do menor deles causa imensa dor. Então, uma caneta que ele tinha há anos, mas acabou quebrando, nós choramos, sofremos, era a minha caneta que eu tinha tantos anos. Então, a perda menor, não, uma caneta é um objeto, mas é um exemplo, mas que por vezes acaba ocorrendo sim, são as consequências. Um engano, uma decepção, né? Acaba sendo enganado, uma decepção também já é algo que acaba deixando a pessoa depressiva muito mais
mal do que a pessoa já está, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, orgulho, vaidade, feridos, né? Isso se torna algo normal para a pessoa que é depressiva. Isso aí acaba se tornando uma verdadeira tortura que inflige a si mesmo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5, 6 e 7, meus amados irmãos. Então, o sentimento de perda do depressivo é uma das causas mais frequentes da depressão. O sentimento de perda, então, é uma das causas mais frequentes que se tem no estado depressivo. Mas quais seriam os tipos de perda? Da saúde, de objetos, agora nós trouxemos o exemplo da caneta, um exemplo grosseiro, mas é um dos exemplos, né, de objetos. Perda de status social, de morte de pessoa querida, de filhos que partem, do emprego, da juventude, do divórcio, etc. Então, da saúde. Por vezes ali nós estamos com um problema de saúde e nós acabamos entrando no estado depressivo, mas esse problema de saúde que nós temos, ele pode ser solucionado, mas nós acabamos entrando no estado depressivo que nós não conseguimos sair. Que acha que aquilo ali que está acontecendo é o fim do mundo. E, na verdade, é um esclarecimento e um entendimento para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, mas nós acabamos não entendendo. Normal. Dos objetos, agora nós trouxemos o exemplo da caneta. Pode ser a caneta, pode ser o lápis, pode ser o chinelo, qualquer coisa, mas a gente acaba entrando em estado depressivo por pequenas coisas. De estado social, ninguém mais curte meu Facebook, ninguém mais me chama no WhatsApp, ninguém mais me chama no Instagram, ninguém mais me chama nas redes sociais, e agora? Perdi o meu status. Entra em estado depressivo. Aí vai lá, né, por vezes, e isso ocorre muito quando a pessoa está em estado depressivo, faz um texto, faz aquele texto, as pessoas vão lá e comentam, trazem alguns esclarecimentos, outros vão lá, acabam xingando, mas acaba ocorrendo tudo isso para a pessoa que é depressiva. Né? Começa a perder tudo isso aí, já começa a entrar em estado depressivo. De morte de pessoa querida, o pai, a mãe, o irmão, um vizinho muito querido, mas não tinha tanta afinidade, mas acaba sentindo sim aquela perda do ente querido. E não significa porque não tinha tanta afinidade ou algo parecido. Né? A morte em si, quando nós perdemos o ente querido, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos sentir saudade. São coisas ainda naturais do plano e são normais, mas que nós temos que saber lidar. Mas a pessoa que é depressiva, ela acaba ficando em um estado bem prejudicial. Ainda sobre as perdas, né, dos filhos que partem. Quando falamos dos filhos que partem, não é porque eles encarnaram, mas sim que viajaram, que foram embora da cidade, foram viajar a trabalho, foram estudar em outra cidade ou em outro país, então acaba adentrando o estado depressivo. Perda do emprego, e agora? O que vai ser de mim? Não tenho emprego, não vou conseguir mais, era só isso que eu sabia fazer, e agora como é que vai ser? Entra em estado depressivo. Perda da juventude, se eu pudesse voltar no passado para poder curtir a minha juventude, e agora? O que vai ser de mim? Já passei da juventude, já sou uma pessoa de maior. Entra em estado depressivo porque não conseguiu aproveitar a juventude. E o divórcio, né? A separação no casal, que também é uma situação que é uma das que mais ocorre, né? A questão do divórcio, onde os companheiros ou as companheiras, quando tem essa separação, acabam não entendendo que cada um vai viver o seu livre-arbítrio e por vezes tem esse sentimento de posse, o companheiro com a companheira com o companheiro, e por vezes acaba até terminando em tragédia a questão de divórcio, quando não se tem uma compreensão e adentra a questão do estado depressivo. Entre outras coisas. Aqui nós temos causas do apego. Sentimento de posse, fragilidade humana, dependência, insegurança, materialismo, medos, dúvidas ou descrença da vida espiritual, imortalidade, vinculações espirituais e afetivas, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo, como sempre falamos e aprendemos dentro da Casa Espírita, elas duas caminham juntas, o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. Pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? A resposta: o egoísmo. Egoísmo, dele deriva todo o mal, nele está a verdadeira chaga da sociedade. Neutraliza todas as outras qualidades, é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, o egoísmo nos traz isso. Dele deriva todo o mal. Então, o egoísmo ele destrói muitas famílias, muitas amizades,
porque nós ainda temos esse egoísmo, como falamos, né? Esse egoísmo exercido numa proporção muito acima, ela acaba nos prejudicando e prejudicando a todos que nos rodeiam. É bom nós sempre refletirmos nessa questão do egoísmo, porque quando nós falamos nisso, meus amados irmãos, muitos de nós pensamos o seguinte: eu não sou tão egoísta assim, eu sou uma pessoa que divido as coisas, eu sou uma pessoa que consigo compartilhar com as pessoas. Que bom, o egoísmo já não é tão proporcional, estamos sabendo lidar, mas a maioria dos casos, por vezes, os irmãos ainda não conseguem lidar com a questão do egoísmo. Nós temos ainda esse egoísmo muito forte dentro de nós. Nós havíamos falado sobre a questão do sentimento de posse, e esse sentimento de posse acaba também nos prejudicando e acaba sendo um egoísmo nosso. Em termos de sentimento de posse do nosso companheiro, da nossa companheira, e por vezes, aonde entra esse estado depressivo, onde muitas situações, como bem falamos no relacionamento, acabam terminando em tragédia pela questão do sentimento de posse. A fragilidade humana, a qual se tem também, a fragilidade humana, com as coisas que ocorrem, e isso acaba tornando uma pessoa muito mais depressiva com essa fragilidade que existe no mundo. Dependência. Quando falamos em dependência, por vezes, não, eu quero ser dependente, não quero depender, eu quero ter minha dependência, mas não vou depender de ninguém. Mas nós sabemos que nós sempre vamos depender de alguém, meus amados irmãos. Por mais que nós venhamos a ser chefe, ser dono da nossa própria empresa, nós vamos depender de alguém que cuide do nosso material, do nosso trabalho. Nós, se não somos chefes, somos empregados, nós vamos depender do nosso chefe, nós vamos depender de colegas, nós temos essa dependência sempre de alguém. Por vezes nós, não, eu sou dependente, eu não preciso de ninguém. Egoísmo e orgulho nosso em falarmos isso, pois nós dependemos um dos outros. Nós não sabemos, como sempre falamos, o dia de amanhã. Hoje o Johnny pode estar muito bem aqui, não precisa de ajuda de ninguém. De repente o Johnny adoece e amanhã aí como é que fica? O Johnny disse que não precisa de ajuda de ninguém. Ele que se vire sozinho. É claro que isso não vai acontecer. É lógico que o pai, a mãe, os irmãos, a família em si e amigos ao redor vão auxiliar o Johnny por estar naquela situação. Mas nós ainda por termos esse orgulho e esse egoísmo, não, eu não dependo de ninguém, não. Sim, nós dependemos. Dependemos, sim, daqueles que nos rodeiam e dependemos, sim, da nossa sociedade, que envolve nossa família, envolve todo aquele contexto de família universal. Então, sim, nós podemos ter a nossa dependência, mas nós também dependemos de outras pessoas no mundo a qual nós vivemos para podermos viver também. Insegurança. Sentimos inseguro em determinadas situações, em várias situações. Não conseguimos nos sentir seguro na nossa casa, por vezes situações a qual nós achamos, fulano mente demais, não vou conversar nada com ele. Não, tudo ele vai lá e faz fofoca para o outro. Nós nos sentimos inseguros, nós já não confiamos muito no nosso familiar, ou no nosso amigo, na companheira, no companheiro. A insegurança, porque o fulano falou isso, falou aquilo, então eu não confio em ninguém. E acabamos nos mantendo inseguros com as coisas que vão acontecendo dentro do nosso lar, na sociedade. Bom, uma maneira geral, nós acabamos nos sentindo inseguros. O materialismo ainda, como falamos, é muito forte ainda. Nós acabamos nos apegando de uma tal maneira nessa matéria e não conseguimos nos desconectar, e isso abre, uma grande porta para a depressão. Os medos, sentimos medos por tudo, acabamos ficando com medo de sairmos na rua. Não, vai que de repente eu saia na rua e passe um carro aí, venha me atropelar, de repente, como muitos dizem, estou saindo, está dando um tiroteio na rua e vem a bala perdida, que não é bala perdida, é bala achada, que acaba pegando na pessoa. Então a bala achada, mas a bala perdida, não, eu não vou sair, eu tenho medo. Nós acabamos criando esses medos e acabamos entrando num estado depressivo que nós não queremos sair para mais nada. E nós temos que viver no meio das sociedades. Sabemos que sim, temos grandes dificuldades, sabemos que ainda a nossa humanidade
Nós que estamos buscando um pouco de esclarecimento, já temos dificuldade, imaginamos aqueles que não têm esse esclarecimento e não estão buscando esse esclarecimento e consolo. Como não é? Mas nós temos que viver dessa maneira, nós temos que sair para a sociedade, levarmos um pouco daquilo que nós temos, né, de conhecimento. É claro que não é porque nós temos conhecimento na doutrina espírita que nós vamos sair batendo de porta em porta. Olha, eu sou espírita e é assim que funciona. Existe o caminho do bem, existe o caminho do mal. Não, não é assim que funcionam as coisas. Não existe o bem, não existe o mal dessa maneira que nós estamos falando. É mais um exemplo grosseiro, mas nós temos que sair para a sociedade, nós temos que viver. Se vai acontecer algo, é lógico que pode acontecer qualquer coisa com nós. Nós não estamos livres disso, né? Deus criou todos iguais e todos nós vamos passar por todas as situações. Perda de ente querido, perda no meio da sociedade. Nós vamos ter essas perdas aí, só temos que saber como nós vamos lidar. Vai chegar o final da nossa existência também. Nós vamos entregar esse corpo físico, mas agora como nós vamos entregar o corpo físico? Nós vamos entregar o corpo físico de maneira, entre aspas, com aparência boa ou com aparência ruim? Então nós temos que cuidar desse corpo físico e vivenciarmos esse plano que ainda é de matéria e muito bruta e analisar, meus amados irmãos, analisar cada situação a qual nós temos dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, as atitudes a qual estão tendo, para que nós possamos saber lidar com essa questão da depressão, a qual nós estamos trazendo na noite de hoje. Nós estamos chegando no final do nosso trabalho, e o nosso final de trabalho sempre é com uma reflexão. Mas antes da reflexão, meus amados irmãos, nós deixamos aqui o nosso agradecimento aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento e que, se tem alguém no meio familiar com estado depressivo, que nós possamos auxiliar, que nós possamos encaminhar, nós possamos indicar para que esses irmãos possam refletir, possam se espiritualizar para mudar esse pensamento, mudar a sua vida no meio da sociedade, mudar a sua vida para se progredir, evoluir. É claro que nós não queremos que os irmãos cheguem aqui se nós temos alguma situação dentro do nosso lar, chegar lá, fulaninho, seguinte, assisti uma palestra agora na Casa Espírita lá, e assim, tu tem que mudar esse teu jeito aí. Não nesse tom, não nessa agressividade. Com muito amor, com muita calma. Fulaninho, o que tu acha de mudar essa atitude? Mas eu não quero. Vai assistir uma palestra, faz uma precezinha, a prece que tu acha mais simples para ti, que tu possa progredir, possa evoluir com os teus pensamentos, senão vai cair nesse estado depressivo e vai te prejudicar. Nós fomos ali e demos o nosso conselho para o nosso ente querido, nosso amigo. Está ali dado o caminho. Com certeza vai refletir, vai pensar e vai dar a volta por cima. Em alguns casos é difícil. Por que difícil? Porque a pessoa a qual está no estado depressivo, ela não quer ajuda. Ela não quer ajuda. E o que fazer? Vamos colocar nas nossas preces de radiação. Aqui na Associação Espírita Caridade sempre falamos da prece de radiação. E o que seria a prece de radiação? É nós irradiarmos bons pensamentos aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, aqueles que não se fazem presentes no trabalho, que nós possamos irradiar bons pensamentos a eles. Com certeza, meus amados irmãos, vai funcionar. Vai funcionar porque quando nós estamos com muito amor e muito carinho, irradiando bons pensamentos, a espiritualidade trabalha e logo, logo esse irmão é tocado com muito amor e muito carinho pelos amigos espirituais através da prece, de irradiação. Posto isso, meus amados irmãos, vamos à nossa reflexão do final de trabalho, que nós estamos já concluindo, e a reflexão nos traz o seguinte: não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o estudo e a sociedade. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos lhe acarretará perturbação íntima e desestruturação emocional. Encerramos o nosso trabalho com o livro de Isaías Claro, Depressão, com essa reflexão, a qual vai nos fazer refletir e vai nos traz grandes esperanças para que nós possamos nos melhorar e fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior e sim
auxiliar aqueles que estão passando por essa situação com muito amor e muito carinho. Posto isso, meus amados irmãos, vamos à finalização do nosso trabalho agradecendo a todos que estavam com nós neste momento aí de reflexão deste trabalho, que todos nós possamos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que possamos continuar, sim, acreditando, sim, Deus sempre está amparando seus filhos, está sempre nos dando oportunidades, e nós temos que analisar essas oportunidades a qual nós estamos tendo, fazer essa avaliação e agradecer sempre a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo e pela vida, pela família e por estarmos aqui reencarnando mais uma vez para progredirmos e evoluirmos. Então, nosso muito obrigado aos nossos queridos irmãos por este momento e que possamos todos continuar na paz do Cristo. Que assim seja.